Apoio Cronos. Casas da Água. Olá amigos, bem-vindos a mais este Nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios residenciais de edifícios aqui da região da Grande Florianópolis. O Nosso Condomínio Hoje vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, também aos sábados às 7 da noite e na segunda-feira às 9 da noite, com apoio da Cronos Segurança Privada e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. A gente sempre manda o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio, da Cronos Segurança, e também ao senhor José Nitro, da Casas d'Água. Aliás, um abraço muito especial ao senhor José Nitro, que tem o nome de água na sua empresa, né? Casas d'Água, por causa da Semana da Água, ou do Dia Internacional da Água, que transcorre neste 22 de março. A gente fica muito feliz de contar com essa parceria, de estarmos nessa semana comemorando a água, porque aqui no nosso condomínio hoje, a gente insistentemente bate, o senhor Alfred Heilmann, presidente do Sindiconde, insistentemente bate na tecla da educação, para que se economize água, para que se faça um uso racional, porque depois que terminar essa, né, não vai ter aonde comprar mais. Não é isso, senhor Alfred Heilmann? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, condôminos, síndicos, administradores. Realmente, dia 22 de março, nós tivemos o Dia Mundial da Água. Isso ocorre, naturalmente, todos os anos. Mas, em especial, esse ano, porque houveram aí tantos problemas com a água nesse Brasil afora. E o nosso amigo lá em cima mandou um recado, não é para este país, que é o país que mais tem água no mundo, Água doce, e que vocês não abusem da água, porque senão eu mando o segundo recado. Água em excesso. Água em excesso ou mais... Ou pior ainda é a falta total. Não total, mas a falta em grande quantidade. O que ocorre, na verdade, é que a população cresce demais, cresce, certo? E as fontes de água continuam as mesmas, praticamente as mesmas. Às vezes elas chegam ao ponto de ter problemas muito mais sérios, tendo em vista que não é a falta d'água, mas é a qualidade da água e a captação da água. A captação da água pode surgir de uma distância muito grande. E encarece de uma certa forma, e que realmente traz problemas de todas as ordens para uma sociedade, para um consumidor, para o ser humano, para os animais e também para os vegetais. Água é fundamental. A água é vida. É vida. A água é um produto que não pode faltar jamais. Ela é tão importante quanto o oxigênio, porque sem ela não tem vida. Essa é a realidade. Mas as pessoas, sabe, eles realmente não dão aquele valor que a água realmente precisa ter. Mesmo porque não é simplesmente você vai lá, abre uma torneira lá em casa e a água tem que sair. Muito pouca gente se importa de onde ela vem, como ela vem, através de que e o que foi feito com essa água. Da onde que ela vem, né? E principalmente de onde vem, porque a água in natura, digamos assim, é muito difícil poder ter distribuição em grande parte, porque ela precisa realmente de um tratamento, e esse tratamento às vezes não é tão econômico, tão barato,
porque depende daí de muita Investimento. tecnologia e produtos químicos e tantas outras coisas que podem ou não fazer mal para o ser humano. Muito bom. E a água é fundamental. Da água nós temos aí para os condomínios o que nós queremos dizer que primeiro da importância, não só da importância da água, mas a importância do respeito com a água. Não só no consumo de um modo geral, mas o cuidado que os condôminos e condomínios precisam ter com a água. A limpeza da água, o cuidado é assim uma coisa imprescindível, porque olha gente, transmitir doenças através da água é a coisa mais simples e fácil do mundo. E não é para um só, né? Para um condomínio inteiro, isso ganha uma proporção que vale mais investir na conservação. Exato. Como eu digo aqui em qualquer lugar, é de duvidosa qualidade a água que nós recebemos, porque ela vem toldada, ela vem suja, ela vem cheia de cloro ou de barro. Ou de barro, mas também em folhas e outras coisas mais, que se sentam no fundo das cisternas. Aquilo vai apodrecendo e aquilo vai criando bactérias e coisas. Não é que vão fazer mal à saúde, não tem dúvida. Eu tenho conhecimento, inclusive de condomínios de alto padrão, que fazem anos que não limpam uma caixa d'água ou uma cisterna. Esqueceram, né? Hein? Não esqueceram, não estão preocupados. Quem sabe esqueceram, né? É o esquecimento que não pode existir. Gente, a caixa d'água, encanamento e cisterna tem que ser, pelo menos, tem que ser lavada com cloro, com tudo direitinho, de acordo como manda, digamos, o figurino, certo? Ela tem que ser feita de 6 em 6 meses. Não há como não fazer isso. E com essas épocas, que tem muitas chuvas, águas toldadas e isso, até em menos tempo. Porque aquela água toldada, ela entra dentro da cisterna ou da caixa d'água, ela senta no fundo. E ela sentando no fundo, às vezes a caixa não está tão cheia ou está lá pela metade. Quando a água vem e que derruba lá dentro, que mexe com aquela água, pode mexer e vir para o encanamento. Onde é que ela vai ficar? Ela vai ficar nos encanamentos. E vocês querem ter uma certeza disso? Mandem limpar o chuveiro, o crivo do chuveiro de vocês. Qualquer um pode fazer isso em casa, é só desatarrachar olha, a mangueirinha, o chuveiro desrosquear. Ele está entupido de lodo. Então, gente, é confiável essa água? Não é. E o doutor Alfred lembrou bem, nessas últimas chuvas que tivemos aqui em Florianópolis, agora nessa virada de ano, a própria empresa estadual de distribuição de água e saneamento veio a público dizer que essa água turva, essa água cheia de barro, era devido a excesso de chuva e não havia como tratar tanta água tão rapidamente quanto era necessário. Então, se a própria empresa admite que pode haver barro, imagina o que na realidade vem, né, no dia a dia. 2 vezes por ano, limpeza geral na sua caixa d'água. É o melhor. Caixa e cisterna. Caixa e cisterna. Nós temos toda a consciência, e estamos assistindo, inclusive, que a empresa de distribuição de água, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, que é a Casan, ela é uma empresa estatal e que ela tem, em cada município, ela tem que ter uma autorização para funcionamento. Uma parceria com o município, com a prefeitura. Por quê? Porque o município é que é o detentor da exploração da água. E ele, através de convênios ou contratos ou alguma coisa, transfere para outras empresas. Como aqui no estado nós temos a Casan, que é estatal, mas nós temos particulares também em Blumenau, na Palhoça, em vários outros lugares.
se eu não estou enganado, Lages também. Itapema. Itapema. Parcerias que, diga-se de passagem, que não é de nossa conta, né, seu Alfred? Não tem dado muito certo. Não tem dado muito certo. Não tem dado muito certo porque o poder que o Estado tem, a Casan tem e os municípios têm, eles criam tantos problemas para que alguém possa fazer esse trabalho bem feito, com custos e financiamentos, são financiamentos às vezes bastante elevados e de custo elevado e de tecnologia de ponta, e que uma instalação mal feita ela traz prejuízos. Tanto assim que a nossa aqui da região, Florianópolis, Eusébio, Iguaçu, Palhoça, a grande Florianópolis, o sistema de água, o sistema de distribuição da água é altamente falho ainda. Canos muito velhos, instalações antigas, vazamentos. A renovação disso aí tem um custo elevado. Não vejo, digamos assim, uma coisa mais cristalina por parte da prefeitura ou da própria Casan, de dizer onde é que vai esse dinheiro de toda essa arrecadação e o que isso aí é custo real, custo real. Ou se isso aí está enquadrado nesse valores que eles colocam, cobram da água, se aí também existe investimento para renovação ou não. O que a gente ouve muito é que são empréstimos babilônicos de valores babilônicos e nós não sabemos como isso aí é aplicado, isso aí, sabe, falta uma clareza um pouco maior para o público que paga, porque sai do bolso do público essa coisa toda. Também devemos dizer, fizemos até uma matéria onde nós chamamos a AGESAN aqui, que é a agência reguladora de água e saneamento. De água e saneamento, energia presidida assim pelo nosso amigo Sérgio Grando, né? Exato. Não é que também não tem mostrado ao público, abertamente ao público, porque veio. Nós não estamos tendo, digamos assim, aquela assistência por parte da AGESAN para o consumidor. Por quê? Uma delas é que se faltou água na sua casa hoje, você tem direito a receber um desconto da sua conta a respeito disso aí. Isso aí foi dito aqui pela AGESAN em alto e bom tom. Então, por isso, 1 dia, 2 dias, 10 dias, e aí, inclusive, tem a AGESAN poderá acionar a Casan com multas e coisas. Mas multa contra a Casan não adianta. Quem paga a conta somos nós. Somos nós de novo. Não é o diretor, não é o presidente, nada. Somos nós. Multar, Celesc, Casan, serviços públicos. Vai cair tudo no mesmo buraco. Vai cair tudo no mesmo buraco, ou melhor, aliás, no meu bolso anda furado, porque não sobra nada. Vai sair no buraco então mesmo, seu Alfred. Então vai para o buraco mesmo. Mas, gente, falando em palavras bem clarinhas, bem claras, que vocês entendam, que as coisas são feitas assim, meio que a bangu, meio na marra, e o povo que tem que sofrer com as consequências da coisa. Temos que aceitar aquilo que o povo fala, aliás, o que o governante fala, e assim por diante. Eu vi em São Paulo, eu estava em São Paulo na última semana, e passei o fim de semana em São Paulo também. Conseguiu tomar banho lá, seu Alfred? Sim, não é onde eu estava, realmente não houve falta de água. Mas já sugeriam economizar água, racionar. Mas o que se viu, o que eu vi, o que eu assisti em São Paulo foi uma coisa que eu nunca tinha visto. O motorista do táxi fala da água. O motorista do táxi fala que não adianta tocar as coisas porque ele não é escutado. Ele fala ali para o passageiro, para aquele que está com ele, e ali morre a coisa. E este fim de semana, quando eu estava lá,
a primeira vez que eu ouço um taxista falar que a esperança com aquela parada que houve lá do dia 15... O domingo? Que eles tinham, nesse momento, eles vieram com argumentos muito mais, digamos assim, próximos daquilo que o povo quer e daquilo que o povo exige. Ou seja, um pouquinho mais de decência nas coisas, não é? Houve quem dissesse que nem que a vaca tussa, mas eles lá falam que a vaca foi para o brejo. Que a vaca tossiu e foi para o brejo. E foi para o brejo. Vaca, quando vai para o brejo, você já viu que desatolar ela é meio difícil. É complicado, complicado. Estão esperando, então, estão com alguma esperança desse movimento que houve? Sim, já não se faz mais com tanta facilidade, manda para o Congresso um projeto, não é? E ele automaticamente é aprovado, não é? Porque ali tem grupos que comandam aquilo e a coisa não vai ser tão fácil. Com relação ao consumidor brasileiro, não é? Água... Toma um gole de água, senhor. Toma aí que já estamos na metade aqui do nosso condomínio hoje, que é o programa que se dedica à educação no consumo racional da água e também da energia elétrica. Mas hoje o assunto é água, em virtude aí da semana talvez, do Dia Silvio, Internacional. A gente tenha sido um pouco exagerado em falar sobre a água e coisa. Mas se você não bater um pouquinho em cima, ela não pode cair no esquecimento. Não há possibilidade de que hoje, porque agora a água voltou para a torneira, então nós não precisamos mais se preocupar, fazer economia ou alguma coisa assim. Isso não é realidade. Gente, as perspectivas, pelo menos dos estudiosos a respeito do assunto consumo água no mundo, são de que nos próximos 15 anos, nós vamos ter que ter captação de água de longas distâncias a custos elevadíssimos e que, se não tomarmos providências hoje, os nossos filhos e netos amanhã vão cobrar aquilo que nós não fizemos, as providências que fizemos hoje. Porque essa água que sai aí, que é jogada fora, sabemos que, por exemplo, o sistema Kazan, aqui na região, não sei se ela ainda está nesse patamar, mas já tivemos aí épocas que a própria Kazan confessava que a perda dela era superior a 50%. Quer dizer, 50%? A água que era captada lá em Pilões e em outros lugares, 50% dessa água ou era um produto de vazamentos, ou então do uso inadequado metade da produção, mas que não passavam pelos medidores da Kazan. A água que saía lá em cima e chegava aqui no consumidor não chegava a 50% do consumo. Eis porque o custo dessa água e essa perda, gente, não pensa que a Kazan está perdendo, não. Ela está cobrando de nós. Alguém está pagando. Alguém está pagando. Então é por isso que nós, Sindiconde, temos insistido em termos de água, em termos de energia elétrica. Outra coisa, olha, Silvio, eu estive lá no Inhambi, numa importantíssima reunião, onde estamos falando sobre consumo digamos, de toda a nação brasileira que mora nas cidades e que depende dessas empresas que fornecem água, energia e assim por diante. Nós temos altamente duvidosa a credibilidade, não dá para crer que esses medidores eles estejam corretos. Aferidos. Mesmo que aferidos, eles jamais vão ser aferidos a favor do consumidor, sempre a favor do produtor, do vendedor. Isso nacionalmente? Isso é nacional, isso infelizmente é uma realidade constatada na Sabesp em São Paulo, tá? Porque tudo que vem de São Paulo é maior do que o resto do Brasil junto, tanto que aquele encontro do dia 15
É só a cidade, só ali aquele centrinho de São Paulo, naquela Avenida Paulista, coisa, não juntou mais gente que o resto do Brasil juntos. São Paulo é São gigantesco. Paulo é a máquina do Brasil. E quando você quer fazer alguma coisa, quer saber alguma coisa, eu fui para São Paulo, fiquei 5, 6 dias em São Paulo. Infelizmente me acidentei lá, mas... Saiu vivo. Hein? Saiu vivo. Saí vivo, mas bem machucado. E você vai para lá para aprender. Sim. Seu Alfredo, o senhor estava falando antes que os taxistas lá falam da água, falam também que tem esperanças dessa última manifestação popular que o senhor acabou de lembrar. Sim. E qual que é a solução que eles apresentam? O taxista, que é sempre alguém que conhece, que conversa, que transita bastante informação. A gente sabe perfeitamente, Silvio, que nada no país como o Brasil, nessa democracia que nós vivemos, essa liberdade que nós vivemos, porque isso aqui chega a ser um abuso, em todos os sentidos, quem manda nisso aí são os políticos. É o político que coloca o presidente da casa. O presidente da casa não já teve a informação, tudo, e aí ela vai colocando os seus diretores, técnicos de duvidosa, às vezes de duvidosa competência e assim por diante. Não é mais quem paga a conta é o povo. Isso aí, eu já disse aqui, não é? E volto a dizer, e ele pode escutar porque eu repito. Aquele rapaz que está lá, hoje presidente da Celesc, o Sivers, sim, não é a pessoa mais competente que eu vi até hoje dentro das centrais elétricas, desde que eu conheço energia elétrica, isso já passaram dos 60 anos. Faz alguns watts. Já passaram alguns watts e alguns quilowatts. Tá? Ele é uma pessoa competente. Estudioso. Nós temos alguns pontos, digamos assim, que a gente precisa tirar realmente o chapéu, né? Na ciência e tecnologia da prefeitura, nós estamos com uma equipe de primeira qualidade, fazendo um serviço de boa qualidade e que mostra a produção da coisa, mostra a produção sem dúvida alguma. E isso aí é o que o taxista quer. O taxista diz assim, nós precisamos saber aonde reclamar e para quem reclamar, para buscar soluções. Muito bom. Se não houver isso aí, se todos esses encontros e essas manifestações não derem alguma solução, vai cair no vazio de novo. Vai cair no vazio de novo, como aconteceu aquela do ano passado. Ela teve um efeito assim momentâneo, mas caiu no esquecimento. Só 2013. Que o governo, a senhora Dilma e companhia, com Lula e outros mais, eles conseguiram abafar mas isso é natural, o efeito da vai coisa, caindo no esquecimento. Sim. Mas principalmente dentro da Câmara e do Senado, que é onde tudo começa. Tudo começa. Eu queria resgatar, antes do nosso condomínio hoje chegar ao seu final, aproveitando a conversa desse seu taxista ali em São Paulo, aonde reclamar, né? A quem reclamar, a quem recorrer. O senhor citou há pouco que a gente tem direito, por exemplo, na conta d'água, se faltou um dia, 2 de água, tem direito a um ressarcimento, a um desconto. A quem recorrer para fazer isso? Bom, é para a AGESAN? É porque ele está muito longe. Eu ia recorrer ao Chicão. Chicão? Ao Chicão. Ai. O Chicão do Mas borracheiro. ele está lá no Vaticano, então está longe demais para mim. Tem que ser o mais próximo possível. Tem que ser mais, porque a gente sempre dizia antigamente, não, aí recorre ao Papa. Eu agora digo recorremos ao Chicão. Não é porque ele realmente me é altamente inspirador, de confiança e que realmente está mostrando por que veio. Para esse aí eu tiro o chapéu 20 vezes. Ou tantas vezes quanto necessário, porque até hoje eu não vi ele fazer qualquer coisa que não fosse, não é do agrado da população, aquilo que a população quer, naquilo que ela quer, realmente precisa e acredita. Certo. Qual é a instituição brasileira que você pode confiar? É difícil de encontrar.
Então você não acredita, desde o presidente da República até os senadores, deputados, eles deixam a desejar muita coisa, certo? Porque as soluções não aparecem. Não aparecem. Então aquele taxista, onde é que ele vai procurar? Ele vai lá digamos assim, como aqui em Florianópolis tem ali da prefeitura O Pró-Cidadão? O Pró-Cidadão, deixa o registro lá e lá ele morre. Morre na gaveta. Não é, eu tenho eu acho que ele agora é secretário adjunto, ou já era secretário adjunto. Tomara que ele venha a ser secretário definitivo. Não é que é o seu Alcides lá na Ciência e Tecnologia. O senhor já comentou ele, né? É porque realmente o cara funciona. A gente vai e encontra soluções. E o que o povo quer? O povo quer solução. Já esse camarada, demorou. esse que foi hoje presidente do Congresso, é o Cunha, né? Cunha. O Cunha começou quando ele, sabe por que o sucesso dele? É que ele foi nomeado lá, isso mostra da revista Veja de hoje, que ele foi nomeado, começou na Telesp, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o que ele fazia? O político ia lá, o deputado ia lá, pedia uma linha telefônica, ele imediatamente fazia. Quer um orelhão, imediatamente fazia. Quer dizer, ele mostrando serviço, dando isso aí, ele foi fazendo a vida dele. O currículo dele cresceu. O currículo dele. Seu Alfred, a gente está chegando já no final, mas uma última questão. A conta de água de um condomínio é a despesa maior de um condomínio? É muito o percentual que a água representa nesse caso? Eu recebi do jurídico do CEISA, do CEISA Center, do qual o senhor é o síndico? Do qual eu sou o síndico. Do CEISA Center. Uma explicação que não me convenceu muito é em torno se é válido ou não, porque nós temos uma ação contra a Casan e que nós estamos fazendo aqui um estudo, mas me parece que não vale a pena entrar com a ação, porque a água vai custar mais caro do que deixar como está. Deixar como está. Deixar como está, não faz mal, esbanja água. Eu posso esbanjar 1 milhão de litros de água por mês no CEISA Center e ainda não chego na taxa mínima, que sou obrigado a pagar. Taxa mínima? Está aqui, ó, taxa mínima, né? Volume mínimo, X, todos iguais. Todo mês igual. Não alcança a taxa mínima de consumo para condomínios. Não alcança nada. Agora, se eu fizer, não é o pagamento de acordo com o que já passou, inclusive, do Supremo Tribunal e que já é jurisprudência, sendo que os condomínios comerciais passam a ser um consumidor, não os 255 do CEISA Center. Então, o faturamento seria contra um consumidor, que é o condomínio, certo? Mas só que aí a água passa a ter um valor o valor dela atual é de R$4. O valor dela é R$4. O metro? R$4. Não é R$4 para 10 metros cúbicos, até 10 metros cúbicos, de 11 a 50, 7,32, e a maior de 50, R$9,700. Um metro Isto cúbico aqui de água. Multiplicado por 2, porque ainda vem em cima o esgoto. Não, esgoto. O esgoto, o saneamento. Gente, nós vamos tratar desse assunto, porque isso aqui me mostra valores inaceitáveis e quero ver onde isto foi aprovado na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, esses valores, porque é uma concessão do município. Ficou já o assunto para a próxima semana. E eu me impressionei com o valor da fatura, que é essa da Casan, hein? Nunca havia visto uma fatura com um valor desse. CEISA Center paga como taxa mínima R$25 mil por mês.
de água. Muito bem. Então já está pautado o próximo Nosso Condomínio Hoje, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, todo sábado, às 7 da noite e também na segunda-feira, às 9 da noite, além de estar disponível no site do Sindiconde, que é o www.sindiconde.com.br, que vai ao ar sempre com o apoio da Cronos e também da Casas d'Água. E o tema hoje aqui com o senhor Alfred Heilmann, presidente do Sindiconde, foi mais uma vez a tecla da água, para que o telespectador, internauta, consumidor respeite, valorize, procure saber de onde vem a água, porque a hora que faltar é que vai aprender a dar valor e racionalizar, né? As pessoas só dão valor quando falta. Faltou energia, está no escuro, eles faltam. Faltou água na torneira ou no chuveiro, só aí que tomam a providência, né? Que não esperemos chegar nesse momento. É sempre um prazer, obrigado pela presença. Da mesma forma, um abraço a todos, uma boa tarde. E ao Zé Nitro, que é dono da Casa d'Água, ele teve a luminosidade, a luz de ter colocado o nome daquela casa dele, Casas d'Água. Parabéns para você.